O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, Iluminai-nos. Podemos sentar um minutinho, filhos queridos. Mais uma vez com carinho, acolhendo as mães, também as mamães que nos acompanham de casa pelas redes sociais, vão pelas redes sociais da paróquia participando dessa Santa Missa. Hoje também acolhemos com carinho o Diácono Sena. Diácono Sena ontem, dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrou 11 anos de ordenação. Vamos dar uma salva de palmas para o Diácono? Obrigado, filho. Deus abençoe. Diácono Sena nos ajuda bastante aqui na paróquia, também tem funções na diocese, uma bênção para a gente, a presença dele entre nós. E nós estamos, filhos queridos, nesse nosso 6º domingo do tempo pascal. Estamos nos preparando para a grande bênção de Deus que vamos viver no final de semana que vem. Domingo que vem, estaremos celebrando a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu. E no outro domingo, Pentecostes, quando o Espírito de Deus vem para nascer a igreja. Então nós estamos nesses tempos de preparação para a volta de Jesus, para a sua morada eterna, para a vinda do Espírito Santo. Por isso é que a liturgia de hoje, filhos queridos, ela fala um pouquinho para a gente disso, né? Daquilo que está de Jesus Cristo para o Espírito Santo. Aquilo que é a ressurreição do Cristo e o dom dessa ressurreição, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, a grande graça do Espírito de Deus. A gente viu na primeira leitura, esse é um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós lembramos que a igreja está nascendo aqui nessa cena, nesse cenário, no contexto dos Atos dos Apóstolos. São os primeiros dias de igreja, os apóstolos do Senhor estão indo de 2 em 2, pregando o Evangelho, anunciando, dando testemunho de Jesus. E hoje o Filipe chega na cidade da Samaria. Nós vamos lembrar que os samaritanos nem conversavam com os judeus, né? Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Só que aí Filipe chega na cidade de Samaria, anuncia lá Jesus Cristo, as multidões começam a seguir as coisas que Filipe pregava e todos escutavam e viam os sinais que Filipe realizava. Ele anunciava Jesus, dava testemunho de Cristo, as multidões viam os sinais. E a palavra de Deus diz assim: de muitos possessos saíam espíritos maus, numerosos paralíticos e aleijados também ficaram curados, e uma grande alegria se apossou de toda a cidade da Samaria, por causa da palavra que Filipe anunciava. Tudo é por causa da palavra que Filipe anunciava. Anunciava Jesus Cristo, testemunhava Jesus. Os sinais acompanhavam a pregação, os prodígios, os milagres.
E eu sempre repito, vocês vão me ver repetir isso inúmeras vezes ainda. Eu sempre repito que os sinais acompanham a palavra e não o contrário. Desconfie quando você for convidado para aqueles encontros assim, venha para uma tarde de curas, para uma noite de milagres. Não. As curas, os milagres vão acontecer para testemunhar, para confirmar a palavra. Então venha para um dia de louvor, venha para uma tarde de pregação, aí a palavra será anunciada, como aqui na Samaria por Filipe, e os sinais vão acompanhar para confirmar essa palavra. E a alegria se apossou de todo o povo daquela região da Samaria. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, quando souberam que a Samaria tinha acolhido a palavra de Deus, enviaram até lá Pedro e João. E o que Pedro e João foram fazer na Samaria? Pedro e João foram até lá, impuseram as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo. Veja, filhos, Filipe vai à frente, Filipe anuncia a palavra, os samaritanos acolhem a palavra, e depois que eles acolheram a palavra, Pedro e João são enviados a Samaria para impor as mãos sobre aqueles que acolheram a palavra, e eles recebem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo chega onde a palavra foi acolhida primeiro. Veja, a dinâmica da igreja não mudou, 2000 anos de cristianismo, e o que acontece? Em casa, papai e mamãe anunciam a palavra para os filhos, vovô, vovó anunciam a palavra para os netinhos. Eles vão crescendo, quando chega na idade da catequese, eles vêm para a catequese, a igreja ajuda nas missas, com os catequistas, continua anunciando, aquela criança acolhe a palavra e recebe o Espírito Santo. Nós vamos ter, no domingo de Pentecostes, crisma aqui na igreja, e vem aqui o representante do Pedro, vem o bispo vai vir no dia da crisma para impor as mãos sobre os jovens, os adolescentes, os adultos que serão crismados. Por quê? Porque primeiro eles acolheram a palavra de Deus. Primeiro a palavra foi acolhida, agora virá o representante, o apóstolo, o discípulo, o bispo da igreja, e vai impor as mãos e ungí-los com óleo para que eles recebam o Espírito Santo. E grande alegria se apodera de toda a nossa comunidade com a vinda do Espírito Santo, mas só podemos receber o Espírito Santo porque a palavra foi acolhida antes. Então é preciso acolhermos a palavra. Veja a alegria da palavra de Deus que se confirma nesse texto belíssimo, que é o texto da segunda leitura, que já é uma carta que Pedro escreve, o Pedro que rezou pelos samaritanos, que impôs as mãos sobre eles para que eles ficassem cheios do Espírito Santo, também vai formar comunidades cristãs e se comunica com essas comunidades através das cartas. E aí ele diz, olha, santificai os vossos corações, o Senhor Jesus Cristo, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança, razão da vossa fé. Nós devemos estar prontos e saber onde colocamos a nossa esperança. Onde está a tua esperança, filho? Qual que é a razão da tua fé? Se alguém vai perguntar para você, por que você crê em Maria? Por que você vai na missa? Por que você reza o Espírito Santo? Como é que você vai dar razão da sua fé? Como é que você vai testemunhar? O Pedro, ele diz, você que está cheio do Espírito Santo, você que glorifica o Senhor, deve saber dar razão da sua fé, da sua esperança, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência, porque é melhor sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo o mal. Então, que ao darmos exemplo da nossa fé, que ao testemunharmos a nossa esperança, a gente não agrida as pessoas. Nós não precisamos defender a nossa fé com discurso de ódio. Hoje, na TV, nas redes sociais, a gente vê pessoas defendendo a fé com raiva, com ódio, dividindo, querendo separar. Cuidado, meus amores. Colocando gente no inferno. Quem é que pode colocar alguém no inferno? Você pode julgar? Há alguém que possa julgar? Condenar? A palavra de Deus é clara. Nós precisamos saber dar razão para a nossa esperança, mas com mansidão, com brandura, porque manso e humilde
é o coração de Jesus. E Ele quer que o nosso coração seja semelhante ao dele. E porque o Senhor Jesus exalta os humildes e derruba dos tronos poderosos, os soberbos. E no coração do soberbo é difícil entrar o Espírito Santo de Deus. No coração do arrogante é endurecido, é empedrado, o Espírito tem dificuldade para entrar no coração empedrado, arrogante, soberbo. No coração humilde, como o coração de Maria, a Virgem de Fátima, o Espírito entra com brandura. Veja que a palavra se confirma com o texto do Evangelho de João no capítulo 14, porque ali, filhos, Jesus Cristo diz aos discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui a gente já tem só nesse pedacinho de versículo, nem é um versículo inteiro, já temos um grande momento para refletir. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Uma forma de a gente expressar o nosso amor a Deus, a Jesus Cristo, é guardar os mandamentos. Como é que a gente diz que ama a Deus, mas não respeita os ensinamentos? Não coloca em prática os mandamentos da lei de Deus? Não procura vivê-los, pelo menos, né? Não nos esforçamos para viver. Eu creio em Deus, eu sou cristão, mas eu não concordo com isso, acho que Deus está errado nisso, acho que no dia que Ele falou isso Ele não estava bem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Já é alguma coisa para a nossa reflexão. Mas aí, filhos, vem a grande riqueza desses tempos. Aquilo que é para fazer o nosso coração pulsar de alegria, né? Nesses tempos em que esperamos e estamos vivendo a graça da ascensão do Senhor, da vinda do Espírito Santo. Então esperamos o Pentecostes, a vinda do Espírito sobre a igreja, mas também é um tempo, hoje não tanto, porque a gente já entende muito mais do que os cristãos entendiam há 2000 anos atrás, aqueles primeiros 12, que estavam entristecidos, pensando que o Senhor não estaria mais entre eles. E aí o Senhor Jesus está dizendo: olha, é preciso que eu vá, para que o Espírito venha. E olha o que Ele diz hoje: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Jesus é o nosso primeiro defensor, é aquele que vem restaurar, nos religar, nos reconduzir ao céu. Agora Ele vai voltar para a casa do Pai, mas Ele vai rogar ao Pai. Pense em Jesus Cristo, Deus Filho, pedindo para Deus Pai um outro defensor para nós. Então o Cristo pede um defensor, um paráclito, que significa advogado. E Jesus diz: eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará. É uma afirmação: eu vou pedir e Ele vos dará um outro defensor, para que este defensor permaneça sempre convosco. E este defensor é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não o conhece. Então Cristo pede para Deus Pai, Deus Filho pede para Deus Pai: envie um defensor para estar sempre com os nossos, para defendê-los, para confortá-los. Um defensor que será o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Um defensor para nos defender do quê, filhos queridos? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito que nos derrama dons e carismas. E nós, a nossa relação com esse defensor. Veja, o mundo muitas vezes nos oprime, o futuro às vezes nos angustia, os nossos medos, às vezes a nossa solidão, as pessoas às vezes nos traem. E para nos defender de tudo isso e do muito mais, nós temos o Espírito Santo de Deus, que estará sempre conosco. Jesus ainda diz assim: o mundo não é capaz de recebê-lo porque não o conhece, mas vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. O Espírito, além de permanecer junto, ele está dentro. O Espírito está junto de vós e permanece dentro de vós e vai defendê-lo. Ontem celebramos a Virgem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça. O que é cheia de graça? Cheia de graça é a plena do Espírito Santo. Como é que eu vou dar à luz um filho se eu não conheço? Conhecer na Bíblia é um verbo de intimidade. Se eu não conheço homem algum, como eu poderei dar à luz um filho se eu não tenho intimidade?
que Jesus diz hoje? Vocês receberão o Espírito Santo. O mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, porque o mundo não tem intimidade, o mundo não tem relação com Deus, o mundo não tem relação com o Espírito Santo. Mas você tem. Você reza o Espírito Santo. Você conhece a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo habita em vós, porque você foi batizado. Você clama o Espírito Santo todos os dias. Então você conhece, você tem intimidade, tem relação com o Espírito Santo. Por isso você está cheio do Espírito Santo. Veja, filhos queridos, às vezes nós temos todo o potencial para sermos confortados, consolados, temos um Espírito Consolador. E às vezes nós desperdiçamos por não nos relacionarmos com Ele, por esquecermos de invocar o Espírito todos os dias. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. A oração do Espírito Santo, eu sei que às vezes as pessoas conhecem, por isso nós até fizemos um panfletinho de orações. Depois você pode levar para casa, está ali no balcãozinho, leva para casa. Tem todas as orações mais comuns dos cristãos, que às vezes a gente esquece. Tem aqui a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Jesus Cristo, quando nos ensina a rezar, tarefa para você ler em casa, capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Jesus ensina a rezar. Quando você for rezar, diga: Pai nosso que estás nos céus. E aí Jesus diz: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta, e quem pedir o Espírito Santo vai receber. O Espírito Santo para estar sempre convosco. O Espírito Santo que Jesus rogou ao Pai é o nosso defensor, que está conosco e está dentro de nós. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, está lá. Você é templo do Espírito, o Espírito habita em você. E se o Espírito habita em você a Trindade plenamente, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Naqueles dias sabereis que eu estou no Pai, de Jesus, vós em mim e eu em vós. Jesus está no Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um. Eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Unidos a Cristo pela palavra, pelos mandamentos, pelo respeito à lei. E Cristo está em nós pelo Espírito Santo que habita. É um defensor, é um paráclito, um consolador para nos guiar, nos sustentar. Tudo que precisamos é ter relação, intimidade, conhecer o Espírito de Deus, clamar. Vocês lembram que nos últimos dias, nós lendo aqui os textos dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, as primeiras disputas que aconteceram, as primeiras dúvidas, os primeiros concílios, os apóstolos se reuniam, rezavam e decidiam. E está escrito nos Atos dos Apóstolos: decidimos nós e o Espírito Santo. E aí sentenciavam, tomavam as decisões. Quando eu e você vamos decidir, a gente invoca o Espírito Santo para que ele decida conosco? A gente pode dizer, como os apóstolos do Senhor, decidimos nós e o Espírito. Nós vivemos a graça de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Não vamos esquecer de pedir, de clamar e de contar com esse defensor, esse advogado que está aí, e é um bom advogado, para nos defender de todas as causas. Espírito Santo, luz divina,